Eu sou a professora Maria Elisa, eu estou liderando o tema 20 ao lado do professor Ives e do professor Tiago Lima, da Federal da Paraíba, Ives da Federal do Cariri, e eu sou do PPGA da Unifax, aqui em Salvador. Nós propomos essa primeira mesa proposta pelo tema 20 no ENAMPAD, que tem o título Agenda e a Governança da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e as interconexões com a gestão pública, social e privada no contexto local. Eu vou começar, né, fazendo uma primeira fala sobre a governança da cooperação internacional para o desenvolvimento e como o setor privado vai ganhando relevância aí nessa agenda da cooperação no pós-2015. Em seguida, o meu colega Ives vai falar sobre como a agenda internacional para o desenvolvimento, a atual agenda internacional para o desenvolvimento pode ser implementada por meio das universidades públicas, ao mesmo tempo regionalizadas, mas internacionalizadas. E, por fim, o nosso convidado de Lisboa, o professor João Martins, vai nos falar sobre a governança de regiões metropolitanas em Portugal e no Brasil, né? E como pode representar, essa governança pode representar aprendizados da gestão pública, social e empresarial rumo ao desenvolvimento. Então, vou compartilhar os meus slides. Sobre a estrutura, Ives, acredito que cada um pode apresentar e no final a gente abre um tempo para debate, ou preferem um debate após cada fala? Como é que vocês acham melhor? Eu acho que a gente pode deixar como a gente tinha previsto, né? Cada um tem a sua fala. Ao final, nós fazemos as considerações finais junto com as possíveis perguntas aqui da nossa plateia virtual, né? Das pessoas que estão aqui junto conosco. Então, serão muito bem-vindas aí depois essas perguntas, questionamentos, comentários, né, sobre as apresentações ao final da terceira fala, certo, pessoal? Deixa eu compartilhar, então, aqui. Ives, ela está aparecendo no formato tela cheia para vocês? Sim, professor. Sim? Ótimo. Então, eu sou a professora Maria Elisa, como eu falei, e eu venho pesquisando sobre o sistema de cooperação internacional para o desenvolvimento já há uns 10 anos, e meu olhar tem sido principalmente para a governança do desenvolvimento que é pregada por essas organizações internacionais que compõem o sistema de cooperação internacional para o desenvolvimento, mas não apenas a governança, como também as agendas, né? Então, principalmente as agendas, a governança para o desenvolvimento e também algumas diretrizes que a gente percebe que vão variando ao longo da história desse sistema de cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, antes de falar sobre essa governança da agenda pós-2015, a nossa agenda dos ODS, ou agenda 2030, deixa eu falar um pouquinho para vocês o que é esse sistema de cooperação internacional para o desenvolvimento. Não é uma coisa que a gente costuma ouvir todos os dias, e eu não sei até que ponto todos aqui estão familiarizados com esse conceito, mas é um sistema que surgiu institucionalmente, né, vamos dizer assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ali logo depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a gente vê a criação do Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, aí tem o GATT também, né, que depois vira a OMC, e a ONU logo em seguida, mais ou menos em 1950, surge, acho que em 1950, surge a ONU e depois todos os seus braços. Ao longo da década de 60, vão surgir, essas são as organizações multilaterais, né, que hoje a gente vai conhecer como as organizações multilaterais que vão compor esse sistema de cooperação internacional para o desenvolvimento, mas logo em seguida, ao longo da década de 50, 60, surgem também as organizações bilaterais, que vão se engajar
nesses programas de cooperação internacional para o desenvolvimento, que são organizações oficiais dos países desenvolvidos, e aí cada um vai ter o seu, a Alemanha vai ter o DED, o GTZ, que hoje chama GIZ, os Estados Unidos vai ter a USAID, a Noruega, a NORAD, Japão, a JICA, que foi muito presente aqui no Brasil, ali no desenvolvimento do Cerrado brasileiro, do agronegócio no Cerrado brasileiro. Então, são organizações que vão enviar recursos para a promoção do desenvolvimento nos países ditos subdesenvolvidos, e assim manter relações também de influências econômicas, políticas, considerada nas discussões das relações internacionais, essas políticas de cooperação internacional, uma espécie de soft power, né? É uma forma de conseguir manter influência e prestígio político, e depois também definir seus interesses políticos e econômicos, né? E a cooperação internacional para o desenvolvimento então, é formada por essas organizações multilaterais, bilaterais, mas tem também ONGs, tem também fundações empresariais, que trabalham tanto com recursos privados, e aí a gente vai chamar isso de uma ajuda internacional privada, como também com recursos públicos. Então, da mesma forma que uma agência bilateral alemã faz programas de cooperação internacional no Brasil com recursos do governo alemão, né, recursos públicos do governo alemão, a gente vai ver ONGs da Alemanha que fazem programas de cooperação internacional com recursos também do governo alemão, né, acessando editais, ou através de acordos especiais que eles têm lá na Alemanha, na legislação alemã, que garantem um repasse de recursos do governo alemão para a sua sociedade civil e por aí vai. Então, temos esses organismos que trabalham, esses organismos oficiais, né, multilaterais e bilaterais, mas temos também ONGs e fundações que acessam, de alguma forma, esses recursos públicos dos países doadores. A cooperação internacional para o desenvolvimento, ela inclui uma série de mecanismos financeiros, então, inclusive os empréstimos, os famosos financiamentos, créditos internacionais aí do Banco Mundial, do FMI, para a promoção do desenvolvimento, faz parte da cooperação internacional para o desenvolvimento, desde que vise o desenvolvimento, vai ser considerada cooperação internacional para o desenvolvimento, mas, sem dúvida, o principal mecanismo de cooperação internacional para o desenvolvimento é a chamada ajuda pública ou ajuda oficial ao desenvolvimento, que aí sim são, em grande parte, recursos que envolvem doação, né, como eles costumam chamar, financiamento concessional, que envolve o grants, né, são doações dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Alguns autores vão considerar isso uma espécie de política social no âmbito internacional. Então, países desenvolvidos ajudando os países em desenvolvimento, de alguma forma, a buscar o desenvolvimento. Isso tudo, esses fluxos, eles são regulamentados, controlados, divulgados pelo OCDE. Dentro da OCDE temos o CAD, que é o Comitê de Assistência ao Desenvolvimento, a sigla no inglês fica DAC, que é quem principalmente cuida das estatísticas, né? Tem aí uma meta que foi acordada na década de 70, de que todos os países que compõem a OCDE devem doar anualmente 0,7% de seu PIB para a promoção do desenvolvimento nos países mais pobres. A maioria não alcança esse percentual, alguns poucos, como os países nórdicos, por exemplo, conseguem ultrapassar, mas a maioria, se a gente pensar a Alemanha, que é um grande doador, está em 0,5%, Estados Unidos, que é o maior doador em termos de quantia, né? Não em percentual, mas em termos de quantia, porque o PIB deles é muito grande, doa cerca de 0,4% de seu PIB, mas a meta estabelecida foi 0,7%, ali na década de 70, foi um acordo assumido no âmbito da ONU, e então o CAD ele é responsável por controlar, por contabilizar e por divulgar, né, um grande centro estatístico que mostra quem está cumprindo ou não com esse acordo, com esse compromisso. Além das estatísticas, eles também publicam as diretrizes, principais diretrizes de como que essa ajuda deve ser passada, para onde deve ser passada. Então, a cada 2 anos é atualizado a lista de países que podem ser elegíveis a receberem ajuda internacional para o desenvolvimento. O Brasil quase sai dessa lista, diga-se de passagem, ali no início, durante o primeiro governo Lula, mas depois permaneceu. Mas, então,
tem uma lista aí também de quais países são elegíveis para receber esses recursos e, então, entrar como ajuda internacional para o desenvolvimento na contabilidade do doador, né? E esses recursos, como eu falei, eles são passados para agendas específicas, né? E se a gente olha isso, assim, historicamente, essas agendas mudaram. Hoje a gente fala dos ODS, da Agenda 2030, mas isso é de 2015 para cá. Antes disso, tiveram outras agendas. E aí eu gosto de ilustrar com esses dados da cooperação britânica, né? Isso foi um encontro que aconteceu em 1970, na Holanda, onde todas as agências bilaterais pararam para prestar conta do que estava fazendo em termos de ajuda internacional para o desenvolvimento, e a OCDE publica esse documento em 75, e aí a gente já pode observar que a Inglaterra, a ajuda internacional da Inglaterra estava indo basicamente para projetos de infraestrutura, né? Criar estradas, hospitais, portos, aeroportos, sistemas de irrigação. Um outro detalhe também é o destino, né? A maioria é ex-colônias, então, para manter aquela relação privilegiada do período colonial, né? Isso muda, então, essas agendas que a gente está vendo aí do lado esquerdo, a gente vai ver que muda a partir com as mudanças também do que se entende ser o desenvolvimento e a governança do desenvolvimento, né? Se a gente for pensar ali até a década de 70, final da década de 70, ainda prevalecia no seio das organizações internacionais a ideia de desenvolvimento como um desenvolvimento keynesiano, né? Era o mainstream das organizações internacionais, e era um desenvolvimento que deveria ser conduzido pelo Estado. Então, as relações com o Estado eram muito fortes aqui, essa cooperação com o Estado que deveria conduzir esses projetos lá nos países em desenvolvimento, né? Era uma relação de cooperação muito pautada na relação Estado doador com Estado receptor. Ao longo aí a gente vai ver na década de 90, né, no final da década de 80, década de 90, a gente tem aquele ideário, muda esse mainstream de como deve ser conduzido o desenvolvimento no seio das organizações internacionais, quando vinha o que a gente chama do ideário neoliberal, pautado no Estado mínimo, e isso vai repercutir também, obviamente, nos programas de cooperação internacional, que são conduzidos pelas organizações internacionais. E a gente vai ver uma reformulação desses programas. Então, a partir da década de 90, os relatórios do Banco Mundial vêm trazendo muito forte o papel das ONGs, da centralidade das ONGs para a agenda de combate à pobreza, que se torna a agenda principal ali na década de 90. Então, as ONGs, com toda a sua capilaridade, elas, tanto nos planos domésticos, mas também internacional, esse discurso de que as ONGs elas podem assumir alguns serviços que até então eram prestados pelo Estado. Então, a gente vai ver, a partir de 2000, ser lançado os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é o antecessor dos ODS, que deveria ser alcançado até 2015, com o objetivo de erradicar a pobreza no mundo. E aí a gente vai ver que é uma cooperação na qual... Então, uma cooperação muito pautada aí no combate à pobreza, e se a gente for olhar para a governança dessa cooperação, ela vai trazer uma centralidade para as organizações da sociedade civil, como executoras de programas de geração de renda, por exemplo, mas como destino de financiamentos, né? O setor privado também a gente começa a ganhar espaço, mas vai ser a partir de 2015 que eu considero que o setor privado ganha, de fato, destaque na agenda da cooperação internacional. Então, os ODM encerram em 2015, e em 2015 são lançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, um documento chamado Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que deveria ser alcançado até 2030, né? Então, tem lá 17 objetivos, com metas, alguns indicadores, e os ODS, ele traz algumas inovações em relação aos ODM. Uma delas é uma resposta crítica que os ODM tinha, de que era muito top-down, né? Haviam muitas críticas de que os ODMs vinham de cima para baixo, que os atores locais não foram devidamente consultados, não tinham muita gerência sobre a aplicação depois dos ODM. Então, um dos pontos que eu destacaria aí sobre os ODS é uma valorização do local. O local volta, né, à centralidade das discussões de desenvolvimento, que a gente já viu também
lá atrás, na década de 90, o desenvolvimento local, a participação dos atores locais, então volta de novo com força essa discussão sobre a importância do local. Eles usam muito no âmbito da cooperação o termo localization, né? E aí a gente vai ver como os municípios, principalmente, e aí a fala, acho que tanto de Ives quanto do colega de Lisboa vão contemplar um pouco também essa discussão, né, com a importância dos municípios. E, de fato, quem trabalha com gestão pública pode observar como vem aumentando, vem se intensificando as relações das organizações internacionais com os municípios nos últimos anos. Então, isso é muito pautado no mantra, né, pensar globalmente para agir localmente, que surge dessa crítica ao caráter top-down dos ODM, mas também surge da importância que os atores locais vão ter para o desenvolvimento sustentável. Os ODS, como a gente vai ver, tem uma pauta muito forte em cima do meio ambiente, para a qual os atores locais têm uma relevância destacada. E aí eu gosto de falar que os ODS ele não é apenas o resultado daquela Assembleia Geral da ONU que acontece em 2015, mas é também o resultado de mais 2 encontros que acontecem em 2015. Um deles foi a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que gerou o Acordo de Paris sobre o Clima, em 2015. E a outra também, que eu vou falar um pouquinho, foi a Conferência de Addis Abeba sobre o Financiamento Internacional para o Desenvolvimento. O Acordo de Paris sobre o Clima, que é considerado o acordo mais ambicioso, né, com maior aderência de signatários para a redução das emissões de gases de efeito estufa, ele se torna uma peça fundamental na agenda da cooperação internacional para o desenvolvimento, coloca o meio ambiente como centro da agenda da cooperação internacional para o desenvolvimento. Se a gente for olhar lá, os ODM tinha meio ambiente também, mas de uma forma igualitária em relação aos outros, eram 8 objetivos, né, os ODM, então o meio ambiente era um deles, mas nos ODS a gente vai ver que o primeiro Acordo de Paris do Clima, ele traz para a centralidade dos ODS a questão do meio ambiente, e ele prevê uma série de mecanismos financeiros para ajudar os países em desenvolvimento a fazer essa transição para economias mais limpas, né? Parte do pressuposto que os países mais pobres são os países que mais sofrem com as mudanças climáticas, que eles precisam ser apoiados para fazer essa transição para economias mais limpas. E aí a gente aí vão começar a surgir uma série de mecanismos financeiros de ajuda para os países em desenvolvimento para essa transição. Eu cito um deles, o mecanismo RED+, que aqui no Brasil está em vigor no estado do Acre e do Mato Grosso, onde esses estados recebem uma compensação financeira pelas áreas não desmatadas, pelas florestas deixadas em pé, e aí esses recursos vêm da Noruega, vêm da Inglaterra, vêm da Alemanha. A Alemanha ela tem ajudado, através da GIZ, que é uma das suas agências de cooperação, a implementar esse programa. Então, a gente vai ver, inclusive com ações paralelas, a gente vai ver, por exemplo, programas de rastreabilidade da soja, rastreabilidade da carne, para ver de onde vem, se essa carne, se essa soja vem de áreas de desmatamento, de áreas de conflito. Então, são programas de compensação financeira, mas também de transição do mercado, né, dos produtores brasileiros para uma lógica da sustentabilidade. E aí, como eu falei, o terceiro encontro que se torna muito importante para a gente entender a governança, principalmente a gente entender a centralidade do setor privado nos ODS, vai ser a Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento de Addis Abeba, na Etiópia, que gera a Agenda de Ação de Addis Abeba. E ali é divulgado um cálculo de que, para se alcançar os ODS, né, a Agenda 2030 até 2030, precisa um fluxo de recursos de ajuda pública internacional para os países em desenvolvimento de 2,5 trilhões de dólares por ano. A gente vai encontrar, às vezes, 3 trilhões, esse cálculo varia, acho que ele foi sendo refeito pelo OCDE ao longo dos anos, então a gente vai ver, mas está sempre ali em torno de 3 trilhões. Entretanto, o fluxo de ajuda pública, no momento, para os países em desenvolvimento, estava na casa dos 152,8 bilhões. Então, de onde é que viria essa diferença? Né? Essa diferença entre os bilhões
e os 3 trilhões. De onde é que viria essa diferença? E a conclusão que se chega é que viria principalmente do setor privado. Então, a Addis Abeba vai concluir que todos os atores devem se engajar na cooperação internacional para o desenvolvimento, para o alcance dos ODS, que os atores domésticos, que os países em desenvolvimento devem se engajar na mobilização de recursos domésticos, e aí vai vir, inclusive, a gente vai observar voltar a ganhar força aquela agenda de reforma administrativa, de reforma tributária nos países em desenvolvimento, né? Quem trabalha com isso possivelmente já observou como tem crescido os financiamentos do BID, por exemplo, para essas agendas, mas, principalmente, a gente vai ver uma série de programas para gerar políticas públicas e quadros regulatórios que incentive o investimento privado nos ODS, no desenvolvimento sustentável, né? Não é qualquer. Então, a gente vai ver programas de organizações internacionais voltados para os quadros regulatórios que favoreçam a parceria de recursos públicos com investidores privados, né, agentes públicos, para fomentar o investimento privado, mas a gente vai ver também a utilização de ajuda pública internacional para subsidiar o setor privado, que eles chamam para alavancar o setor privado, né? Então, para se alcançar esses 3 trilhões, em vez de passar ajuda pública diretamente para o Estado ou para as ONGs, passa-se para o setor privado, e aí para alavancar mais recursos sendo investido nos ODS. E aí falei que o CAD ele tem essa função, né, o CAD o órgão da OCDE que cuida da cooperação, ele tem essa função de estatística das doações dos países desenvolvidos. A gente vai ver que o instrumento de estatística do CAD vai mudar agora em 2020, foi em 2021 que mudou, muda para o TOSD, que eles chamam TOSD, que é uma plataforma que vai passar a incluir não só mais a ajuda pública internacional, como era antigamente, mas passa a contabilizar também a ajuda dos países em desenvolvimento, a chamada cooperação Sul-Sul, e também passa, aí no que mais nos interessa, passa a contabilizar também a ajuda privada que foi destinada aos ODS a partir do subsídio da ajuda pública internacional, né? Que eles chamam, então, monitorar recursos oficiais e financiamento privado mobilizado pelas intervenções oficiais. Esse casamento de ajuda pública internacional com recursos privados vai ser chamado de blended finance, ou finanças combinadas, que é justamente essa utilização da ajuda pública internacional ou recursos filantrópicos. Então, vamos pensar aí a Fundação Bill e Melinda Gates, por exemplo, subsidiando um investidor privado para investimentos em projetos de impacto da iniciativa privada. Aí a OCDE vai definir a blended finance como uma mobilização de capital adicional que, de outra forma, não apoiaria os resultados do desenvolvimento, é cada vez mais necessária para deslocar os trilhões necessários para atingir os ODS. Ou seja, blended finance são os recursos vindos de uma combinação da iniciativa privada com o dinheiro da ajuda oficial para o desenvolvimento ou recurso filantrópico, financiando projetos de impacto. E de que forma? Seja diretamente, né? Então, ajuda pública internacional investindo junto no investimento direto estrangeiro, por exemplo, ou aplicando num fundo de apoio a iniciativas consideradas geralmente excessivamente arriscadas pelo mercado. Então, a gente vai ver compondo fundos, né? A gente vai ver também uma interlocução com o mercado financeiro muito forte aí no âmbito da blended finance. Aqui, só para exemplificar, esse é um quadro da própria OCDE, para exemplificar os tipos de financiamento. A gente vai ver que a ajuda pública internacional ela entra, por exemplo, como garantias, seria o azulzinho, né? Como investimento direto em companhias, em grandes empresas, seria esse corvinho. Outra linha que ele chama cofinanciamento simples. Adiantando uma crítica que é feita a essa utilização de recursos da ajuda pública internacional para investimento privado, a gente vai observar aqui que os países que mais recebem esse tipo de mecanismo, né, de finanças combinadas, são países de renda média. Então, Argentina, Turquia, Ucrânia, Índia, Colômbia, até China, Brasil, Egito, Albânia, Chile.
Aqui à esquerda são as siglas que a OCDE usa para identificar os países mais pobres, os países de renda média, os países mais ricos. A gente vai ver que a maioria dos recursos da ajuda pública internacional que foram utilizados para mobilizar investimento privado se destinaram para os países mais desenvolvidos, né? Aqui embaixo, esse 5,3% apenas foi para os países mais pobres. Então, os desafios, segundo a própria OCDE, de você utilizar a ajuda pública internacional, utilizar recursos da cooperação internacional para o setor privado. O primeiro deles é como alinhar e monitorar interesses, por exemplo, eu destaco aqui, né? A questão da mensuração, da transparência, da regulamentação, e focalizar o financiamento onde as necessidades são maiores. Então, a gente viu que vai para os recursos da ajuda pública com o setor privado, acaba indo para os países de renda média, não os países necessariamente mais pobres. E a OCDE ela tem insistido bastante, porque, como um dos critérios para a eficácia da ajuda, eu falei que a OCDE, além de que o CAD, a OCDE, além de cuidar da parte da contabilidade, ela também repassa as diretrizes, né? A gente vai ver que as diretrizes para a cooperação internacional têm sido voltadas muito para discutir a eficácia e eficiência da cooperação internacional. Esse é um questionamento que sempre acompanhou a história da cooperação internacional para o desenvolvimento, né? Os contribuintes já se perguntaram em diversos momentos na história por que temos que estar pagando impostos que vão ser destinados para os países em desenvolvimento se não está resolvendo, né? E aí a gente vai ver uma série de relatórios sendo encomendados pela ONU, pelo Banco Mundial, tem o relatório Pearson, por exemplo, o relatório Jackson, só para citar 2 exemplos de relatórios que foram realizados pelas organizações internacionais para justificar a continuidade desses fluxos de recursos dos contribuintes do Norte para os países em desenvolvimento. Então, como um dos princípios de eficácia e eficiência da ajuda, a OCDE pede que esses recursos sejam passados para os países mais pobres e não para os países de renda média. Mas quando utilizado para subsidiar o setor privado, esses recursos têm ido para os países de renda média. Outro desafio é o conflito de interesse, aí a gente traz uma fala do próprio, do então presidente do Banco Europeu de Investimento, que ele vai dizer o equilíbrio entre o interesse do setor privado e dos países que estão buscando promover o desenvolvimento, em geral, é raro, né? Enquanto os investidores privados almejam o retorno máximo para um determinado nível de risco, os doadores desejam aumentar o impacto máximo para aquele investimento. E um outro desafio é fazer com que esse financiamento chegue onde ele é mais necessário. Como eu mostrei anteriormente, apenas uma pequena parte do financiamento privado mobilizado pela ajuda pública internacional tem ido para os países menos desenvolvidos. Uma outra crítica é a instabilidade desses recursos. Então, nos momentos de crise, os investidores privados tendem a se retirar ou a diminuir seus investimentos, né? Então, vai se utilizar recursos da ajuda pública internacional para subsidiar um setor privado que, no momento de crise, pode se retirar daquele país em desenvolvimento e ajudando, inclusive, a agravar a crise, né? Então, a própria OCDE apresenta os dados de como, no momento de crise, o investimento estrangeiro direto cai, enquanto outros fluxos, como, por exemplo, as remessas de imigrantes ou a ajuda pública para o desenvolvimento, se mantém constante. No caso das remessas de imigrantes, até aumenta, né, nos momentos de crise. Esse é um gráfico também da própria OCDE, o azulzinho claro embaixo são recursos da ajuda pública internacional. A gente pode observar que mesmo em 2008, teve uma grande crise, ou na recessão de 1990, o azulzinho se mantém constante, crescendo e constante, a ajuda pública internacional, enquanto o verde, e essa camadinha azul escura em cima do verde, são fluxos privados, né? O verde recursos que a gente pode pensar em investimento direto estrangeiro, ou empréstimos privados. O verde escuro são doações de empresas, por exemplo, fundações privadas, e, inclusive, as doações também caem, né? Então, esses recursos privados, eles tendem a cair nos momentos de crise para os países em desenvolvimento.
Uma outra crítica, também limite, é o setor. A gente vai ver que as empresas privadas, elas quando utilizam ajuda pública internacional, quando elas investem no desenvolvimento sustentável, em alguns setores bem específicos, então esses investimentos estão muito concentrados no setor de energia e no setor financeiro, e enquanto setores, por exemplo, como governança, sociedade civil, educação, né, que eles chamam de infraestrutura social ou os serviços, a gente vai ver um investimento bem menor do setor privado. Então, só para ilustrar, trago aqui alguns dados de alguns importantes doadores para o Brasil. A Alemanha, hoje, ela doa, via setor privado, uma quantidade muito pequena. A gente pode somar aqui esse amarelinho com azul, né? É o setor privado 1,7 com 0,5 do que eles chamam parceria público-privada. Aqui só para dar uma ideia, a cooperação com o Brasil da Alemanha vai crescer nos próximos anos. O Brasil ele foi incluído na categoria de parceiro global, ou seja, um parceiro estratégico na proteção de bens globais. Então, uma coisa que eu destaco é que os projetos da cooperação técnica alemã, eles têm se voltado completamente para a área de meio ambiente, então, proteção e uso sustentável das florestas, energias renováveis. O KfW, que é o banco do financiamento, aqui ele faz a cooperação financeira, né? O KfW também tem projetos, todos eles na área de meio ambiente. Só para dar um exemplo, então, de projeto. E aí a gente vai ver que esses programas da cooperação alemã vão ser voltados, a maioria deles voltados, os que envolvem setor privado, eu vejo serem muito voltados para a parte de regulamentação ou criar infraestruturas institucionais que sejam fundamentais para o desenvolvimento para os investimentos do setor privado no desenvolvimento sustentável, né? Então, esse primeiro projeto envolve as cadeias produtivas sustentáveis, que é uma agenda forte da cooperação internacional, fazer com que cooperativas, pequenos produtores, cooperativas de povos tradicionais entrem em grandes cadeias produtivas, nesse exemplo na cadeia de cosmético. Mas a gente vai ver também programas, como eu falei, voltados para essa parte de fortalecimento institucional, da regulamentação. Então, por exemplo, a regulamentação ambiental no Brasil tem sido alvo de forte apoio da cooperação internacional para o desenvolvimento. Para o setor privado estar investindo no desenvolvimento sustentável, a gente sabe que essa parte da regulamentação fundiária ela é fundamental. Fortalecimento do controle externo na área ambiental, também a gente vê que é uma coisa voltada aí para o fortalecimento institucional, para a promoção do desenvolvimento sustentável em parceria com o setor privado. Então, proteger a biodiversidade, considerá-la não só nas políticas públicas, mas também nas empresas, né? E aí aqui em parceria com a Confederação Nacional da Indústria no Brasil. A gente vai ver essa agenda da biodiversidade também, o setor privado e a biodiversidade crescendo nos programas de cooperação internacional. Os Green Bonds também, a gente vê vários programas de cooperação, aqui no caso a Alemanha, ela está com um programa para promover a regulamentação do mercado para financiamento verde, títulos verdes no Brasil. A gente tem aqui no Brasil hoje uma rede chamada Laboratório de Inovação Financeira, que discute a utilização de recursos públicos, por exemplo, brasileiros, para subsidiar o setor privado investindo nos ODS, e esse Laboratório de Inovação Financeira ele é financiado pela cooperação alemã, pela GIZ e pelo BID, né? Então, mais uma vez, essa parte da regulação sendo subsidiada, essas discussões sobre a regulação sendo subsidiada pela cooperação internacional. Mercados verdes também, para fortalecer o acesso de agricultores familiares no mercado. Cooperação francesa, a gente vê que coopera já mais do que a Alemanha diretamente com o setor privado, essa parte de 6,5% da ajuda oficial francesa vai para o setor privado. O Brasil também uma forte agenda voltada para o meio ambiente. Noruega, ela não coopera tanto com o setor privado, apenas 1,5 mais 0,4, chama a atenção do quanto que ela coopera com ONGs, diretamente com ONGs no Brasil, principalmente com ONGs ali da região norte.
Mais de 75% da agenda de cooperação da Noruega com o Brasil é também para o meio ambiente e energia, e a gente destaca a redução que teve de 144 milhões para 14 milhões no governo Bolsonaro da cooperação norueguesa. E eu destaco também a cooperação do Reino Unido. O Reino Unido ele tem sido um forte promotor da cooperação, dessa cooperação que visa organizar o ambiente regulatório e promover um ambiente regulatório institucional que possa receber investimentos, principalmente investimentos britânicos, na área de investimentos sustentáveis, né? Desenvolvimento sustentável. E aí, dos países que a gente levantou, é o país que mais fornece ajuda pública internacional para o setor privado. Temos também alguns exemplos de projetos aqui, só para ilustrar, do Reino Unido, que envolve, né, o setor privado. Então, aumentar as oportunidades de negócio internacional, apoio na modernização econômica do Brasil através do aumento da produtividade, facilitação de maior crescimento econômico sustentável. Vertente de energia no Brasil. Temos também aqui na região do Vale do São Francisco, voltado para uma cooperação com as empresas, para aumento da competitividade, da sustentabilidade. Só alguns exemplos para ilustrar, né, que esses programas eles têm sido voltados, seja para um apoio direto para o setor privado no Brasil, que tem interesse em investir no desenvolvimento sustentável, mas também cooperação com setores públicos brasileiros para a parte de ajustes regulatórios, institucionais, para receber esses investimentos privados no desenvolvimento sustentável. É isso. Não sei se passei do meu tempo, mas tentei correr para não falar mais do que o previsto, Ives. Obrigado, Elisa. Como sempre, é um prazer poder participar de atividades junto contigo, ainda que sejam atividades online, né? A gente tem feito muito isso nestes últimos 3 anos, né? Não só coincidindo com a pandemia. E também dizer que eu fico bastante feliz também de ter aqui conosco, não só comigo, mas conosco aqui no painel, né? Falando aqui também de modo referido a quem participa aqui da sala, do queridíssimo João Martins, que é um grande amigo, um queridíssimo amigo e que ao longo desses últimos anos também tem sido um importante parceiro de trabalho. Eu queria aproveitar aqui, antes de começar a falar, só para agradecer a presença das pessoas que estão aqui no nosso auditório virtual, aqui no nosso auditório. Vou pedir licença aqui a algumas pessoas para nomear alguns que eu preciso, certo? Eu vou agradecer aqui a presença do professor Olímpio, que também tem sempre nos dado ajuda aqui no nosso tema 20, né, professora Elisa? Também agradecer aqui a presença do Wesley Pial, lá da Bahia, ao professor Jeová Torres, que é muito mais do que um amigo, é um irmão, e também está aqui representando o nosso querido LIEGS, que é o laboratório que a gente faz parte aqui da nossa UFCA. Também agradecer aqui a presença do César Lacerda, um amigo aqui do Ceará também, e eu vou tentar conectar um pouco aqui na fala da professora Maria Elisa, já também com a fala do professor João Martins, né, de modo que o painel, para todo mundo que está aqui, seja mais compreensível do porquê que nós colocamos estas atividades das nossas falas, a partir, né, claro, das nossas lentes também, para enxergarmos aquilo que propomos aqui para falar sobre a agenda da cooperação internacional, fugindo um pouco desse debate muito etéreo, né, professora Elisa? Assim, que as pessoas geralmente acham que ODS é apenas um tipo de parâmetro muito utópico e que existe ali, que tem pouca reverberação, eu vou dizer assim, na vida das pessoas. Então, a importância que eu percebo aqui em termos este tipo de discussão, que é muito qualificada em eventos como o ENAMPAD, é de poder nos dar a chance de discutir essas questões que para nós são muito importantes, porque elas são discussões caras e também que se revelam como algo muito urgente, né? Quando formos ouvir o professor João Martins falar, a gente vai perceber que existe muito mais possibilidade do que o que a gente imagina em termos de alcance e ganho social nos termos que os ODS colocam a participação de diversos e múltiplos atores, por exemplo, na governança interfederativa, metropolitana, e aí
isso vai ficar muito mais claro para nós, inclusive também para entendermos, não só do ponto de vista mais acadêmico e científico, mas eu diria também assim, de um ponto de vista até mesmo mais social, né? De entendermos o que e a questão de tudo. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha apresentação, porque ela vai me ajudar como guia, e eu vou pedir, então, que se qualquer questão for aventada, para que alguém, por favor, me sinalize, certo? Já que a gente fica aqui com um pouco de dificuldade de visualizar, pelo menos eu fico com dificuldade de visualizar as duas telas. Então, aqui na minha fala, eu vou partir muito de uma série de estudos que eu venho fazendo já tem um tempinho também, né? Eu acho que tanto a professora Maria Elisa quanto o professor João Martins colocam as suas falas muito guiadas naquilo que já vem sendo feito há muito tempo, né? A professora Maria Elisa já trabalha com isso há bastante tempo, e eu falo isso com propriedade porque nós fomos colegas de doutorado na Bahia, e eu lembro que a gente acompanhava muito o desenvolver da tese um do outro. Mas naquela ocasião eu já sabia que o tema da cooperação internacional já era caro à professora Maria Elisa, porque ela já vinha estudando isso desde a graduação. E, se me permite, acho que isso já é um assunto quase que doméstico, né, professora Elisa? Porque é um assunto também que vem já de muito tempo, inclusive de sua família. Então, essa expressão do que a gente tem dito aqui, não só neste painel, mas também em outros eventos, em outras situações, é de situar um pouco do que a gente vem discutindo, trabalhando e percebendo com um pouco mais de detalhamento ao longo desses últimos anos. A minha fala em questão, né, finalmente, é relativa a um objeto de estudo que para mim tem sido muito caro, porque também para mim diz respeito a uma passagem que se alinha muito com a minha vida pessoal, que foi o fato de eu ter sido aluno de uma dessas universidades que eu gosto de estudar, que eu gosto de analisar, que é a minha Universidade Federal do Cariri. Eu falo minha no sentido muito mais emocional do que de propriedade, certo, gente? Assim, no sentido de que eu gosto de entendê-la mesmo com um tom, para além de trabalho e de relação profissional, afetivo. Então, depois que eu comecei a analisar como é que instituições tais como a UFCA, eu vou apresentar quais são as outras, se colocaram em termos de criação, montagem e das tratativas que se fizeram necessárias para a sua montagem, como eu vim dizendo, eu descobri que existiam alguns outros elementos muito interessantes que revelavam como é possível conectar ou talvez interconectar, né, pensando aí nessa perspectiva de que são experiências interdependentes, por assim dizer, com essa perspectiva mais macro, mais etérea, mais difusa, por exemplo, da Agenda Internacional para o Desenvolvimento, né? Muito presente aí nessa perspectiva dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para o Desenvolvimento Sustentável. Então, eu já começo, então, a minha fala comentando um pouco do que eu admito fazer parte aqui de questões muito ligadas a alguns condicionantes introdutórias, sócio-históricas do Brasil, que colocam o país como é hoje, né? Em algumas aulas que eu tenho a oportunidade de ministrar aqui na UFCA, eu sempre falo para os meus alunos, eu digo assim, olha, gente, é muito importante nós pensarmos o Brasil, né? Isso para administradores em formação, né? Entendendo aí que também é uma formação que requer que a gente tenha uma visão holística muito apropriada e bem situada. Olha, precisamos entender o Brasil não de um modo simples e superficial comparado a outros países, mas percebendo muito mais a sua formação socio-histórica e entendendo quais foram as condicionantes que o levaram a se tornar o país que nós conhecemos hoje, envolvendo tudo aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos, né? Aquilo que a gente quer que mude e aquilo que a gente quer que permaneça. Então, nessa perspectiva sócio-histórica da ocupação do Brasil, da criação do Brasil enquanto um país, o que a gente pode perceber que chama muita atenção, aí, de novo, com bases sócio-históricas, é a ocupação e a concentração da atividade humana no litoral do nosso país, né? E isso se revela especialmente na presença muito massiva de grande parte da população no litoral do país. A boa parte das capitais dos estados brasileiros também se situa, se não no litoral, mas muito próximas a ele.
E muitas atividades ainda são concentradas também aqui e ali, nas regiões mais próximas do litoral, né? E isso fez com que, dentre muitas outras questões, as atividades ligadas à educação e à formação profissional para o mundo do trabalho, e conectadas aí com muitas outras perspectivas também atinentes ao ensino superior, ficassem também concentradas nesses mesmos espaços. Então, se a gente tem um país, como a gente gosta de dizer, com proporções continentais, com um território muito grande, né, com espaço físico muito grande, e com uma população e suas atividades muito diversas, muito concentradas no litoral, o que a gente percebe, então, obviamente, que aconteceria é que as regiões e esses territórios acabaram se constituindo a partir de assimetrias e também de diferenças entre essas mesmas regiões e esses mesmos territórios. Então, obviamente que essas assimetrias regionais ou territoriais, né, e aqui eu faço essa diferenciação porque para muitos estudiosos o conceito de região não é sinônimo do conceito de território, né? Mas eu vou já explicar um pouquinho à frente como é que eu consigo, pelo menos, conectar essas duas noções. Então, essas assimetrias regionais, elas acabaram provocando também, né, ou elas acabam ilustrando ou nos mostrando como é que essas reverberações se colocam também na oferta de cursos de educação superior, né? Trazendo consigo, portanto, um impacto para a população brasileira que não reside apenas na faixa litorânea do país, ou muito menos nos grandes centros urbanos, né? Se a gente também for considerar certas condicionantes também dos últimos anos, em especial deste último século, a gente vai perceber que aqui no Brasil, lentamente, gradativamente, algumas outras regiões do interior do país foram impulsionadas a crescerem, assim como a gente vai percebendo que nas regiões mais litorâneas, certas, vou dizer assim, dinâmicas sociais permaneceram. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que quando a gente percebe que a proporção da população que reside, que mora e que vive na faixa litorânea, né, acaba que inevitavelmente tendo acesso maior a um maior investimento, a um maior desenvolvimento, por assim dizer, dessa palavra, para esses mesmos espaços, especial nos últimos anos, o que se percebe no Brasil também, no interior do país, é que lentamente outras regiões também passaram a adquirir um pouco mais de proeminência, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural também, inclusive, ao passo em que a gente ainda percebia que o ensino superior acabava ficando restrito aos grandes centros e também às faixas litorâneas. Exemplos. Aqui no Ceará, né, o Ceará hoje é um estado que tem se eu não estiver enganado, entre 10 e 11 milhões de habitantes, mas até pouco tempo atrás, o estado só contava com uma universidade federal, que é a Federal do Ceará, a UFC, apenas na capital do estado. E, sei lá, se formos pensar aí num pregresso de talvez 30 ou 40 anos, a gente vai observar a população do interior do estado crescendo, se desenvolvendo, e a pouca presença de instituições públicas de ensino superior. Aqui no Ceará, inclusive, nós temos uma presença muito tímida de instituições públicas no interior do estado. A exemplo aqui do Cariri, com a URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, que está aqui presente há pouco menos de 40 anos, mas que, por outro lado, a região do Cariri se desenvolveu muito rapidamente ao longo, talvez aí dos últimos 30, 40 anos também, mas que só recentemente foi atendida por uma universidade, por uma instituição federal também. Então, percebendo que havia essa assimetria entre muitas regiões do Brasil, né, em especial, compreendendo que muitas dessas regiões abrigavam municípios, cidades e outras dinâmicas humanas que passavam a ter cada vez mais importância e, como eu disse, proeminência em muitas dimensões, como a econômica, a política e a cultural, dentre outras, percebeu-se que essa assimetria, mesmo que aparentemente poderia dar indícios de que ia ser resolvida, ainda se mantinha. Então, o que o país fez a partir dos anos 2000 e que se encerrou assim, com mais força no ano de entre 2011 e 2014, né, eu vou já dizer como,
foi tido, então, levado em conta como uma grande possibilidade de se impulsionar esses processos que já se identificavam como processos que levariam essas regiões interioranas, em especial, também a experimentarem processos de desenvolvimento mais pujantes. Então, numa dessas atividades estatais, que a gente pode observar o trato dessas questões territoriais com vistas a se resolver essas assimetrias, foi a implantação do chamado Programa Reúne, que, dentre muitas outras perspectivas, foi utilizado para reestruturar, expandir, interiorizar e, acima de tudo, descentralizar o ensino superior público e também federal brasileiro, tá? Porque os estados do Brasil também podem e fazem também a oferta de ensino superior a partir de suas secretarias de ciências, tecnologia e educação. Então, naquela oportunidade, né, o país começou a financiar, aportar recursos materiais e imateriais, inclusive também com pessoas habilitadas para isso, para promover vou chamar assim de fôlego para as instituições federais, incluídas aí as universidades e os institutos federais de ensino tecnológico, numa perspectiva de que essas instituições pudessem adentrar o espaço brasileiro do interior, observando em que pontos, digamos assim, havia uma demanda social muito mais presente, muito mais forte. Isso porque identificou-se que as regiões que continham essa demanda o faziam porque eram regiões que já estavam experimentando processos, aí eu vou dizer com mais propriedade, de crescimento, muito especial crescimento econômico, e que também demandavam processos, então, de desenvolvimento, para finalmente poder dissociar um conceito do outro, entendendo que processos de desenvolvimento incluem em si o respeito e a consideração de outras dimensões da vida humana que não só a econômica, muito embora não a descarte, mas inclui também as questões ambientais, as questões culturais, envolve as questões ligadas à sociedade e muitas outras. Então, quando quando o Brasil entende que se reestruturasse, expandisse, interiorizasse e descentralizasse o seu ensino superior público, notadamente o federal, para esses espaços que demandavam, que exigiam, que clamavam pela presença de instituições públicas, e eu vou dizer também federais aí, nos seus espaços, entendeu que ali também poderia ser uma oportunidade não apenas de atender essa demanda social, né? Pensando aí como uma, inclusive, justificativa para a existência do próprio Estado, né? De garantir os recursos, de garantir as condições mínimas para que as pessoas possam ter uma boa vida. Mas também de conectar conectar essa ação com processos efetivos de desenvolvimento. É como se tivesse percebido, e eu posso dizer assim, agora de uma maneira muito inteligente, que ao mesmo momento em que se colocava a possibilidade para que essas instituições pudessem chegar nessas regiões que as demandavam, isso não fosse feito apenas com uma utilidade ou com uma consequência, digamos assim, mas também com outro conjunto de demandas a serem atendidas, entendendo essas mesmas instituições como se fossem praticamente ou quase como vetores de desenvolvimento para esses espaços, muito embora compreendendo que sozinhas essas instituições não iam ter, e eu acho que nunca terão, condições de, de modo individualizado, capitanear processos de desenvolvimento por inteiro. Mas eu acredito, sim, fielmente que essas instituições elas podem inspirar, elas podem instigar e elas podem se conectar com redes locais para promover processos de desenvolvimento. E, obviamente, que a gente está falando aqui de instituições de ensino superior, né, e o próprio nome já diz que são instituições que têm, junto de si, a possibilidade de levarem para esses espaços não conhecimento pronto, mas a oportunidade de desenvolver com essas pessoas que moram nessas regiões, nesses espaços e também nesses territórios, o tipo de conhecimento útil e adequado para cada tipo de situação que esses espaços, que esses mesmos territórios e que essas mesmas regiões demandam de si, ou para essas instituições, ou numa trama aí de vai e vem, em que a gente pode perceber, de fato, os processos de desenvolvimento acontecendo. Então, para que tudo isso fosse possível, para que essas instituições elas pudessem ser, de fato, esses vetores de desenvolvimento,
foi preciso atender uma nova definição principiológica, tornar o ensino superior aderente às regiões sedes dessas instituições universitárias. Em que sentido? Fazendo o que muitos autores e alguns estudiosos chamam de haver a educação contextualizada. Em outras palavras, contextualizar aquilo que as universidades fazem de melhor, que é construir conhecimento conjunto, a partir da atribuição de sentido a tudo aquilo. Para dizer assim, olha, aí vou já começar a conectar um pouco a minha fala com a da professora Maria Elisa. Não é apenas seguindo uma lógica top-down de inclusão de propostas de desenvolvimento, né? Mas já começando a agir num esquema em que se percebe naquele espaço, naquela região, né, o que ela tinha de propostas em termos de demandas e também, ao mesmo tempo, observar suas potencialidades na montagem dessas mesmas instituições. A análise das universidades que eu pesquisei mostra muito claramente isso. E quando elas foram montadas, muito que foi feito, muito trabalho que foi feito foi literalmente investigar nessas mesmas regiões duas perspectivas muito importantes. A primeira, as demandas e as necessidades locais, e isso não se faz ou não se fez somente numa entrevista despretensiosa, desvinculada, mas entendendo a dinâmica local do tecido produtivo, né, do mundo do trabalho, as articulações da sociedade civil, a própria constituição também dos órgãos e das organizações do poder público, para entender o que ali precisava ter, digamos assim, fomentado. E, por outro lado, também compreender quais as potencialidades de cada região, para dizer-se assim, olha, a universidade pode contribuir com cursos de graduação, pós-graduação e com outras atividades universitárias para potencializar aquilo que já se reconhece que tem potência nesses mesmos espaços. Então, esse modo, entre aspas, não convencional de se implementar a política pública do REUNE, né, porque o princípio da educação regionalizada e contextualizada demandava isso dessas instituições, exigiu que outros atores sociais, e eu já digo logo, que não fazem parte de certos processos de implementação de política pública, fossem incorporados a esse processo, ou fossem chamados a participar. Então, quando essas universidades foram regionalizadas ou tiveram que ser regionalizadas, esses mesmos atores começaram a incluir nela as suas demandas, as suas impressões, as suas perspectivas. E de modo muito interessante, a análise dessas instituições também tem mostrado que, a depender do tipo de grupo que se articulou em torno dessas instituições, essas mesmas impressões ou essas mesmas demandas foram mais ou menos impressas na montagem e na estruturação dessas instituições. Como, por exemplo, basicamente a gente pode dizer que essas instituições, que eu vou já dizer quais são, né, chamadas de novíssimas, elas foram criadas por grupos de agentes públicos, agentes políticos e representantes da sociedade civil, né, com também um certo destaque aí para certas sequências, certas cadeias do tecido produtivo, né, da iniciativa privada. Então, alguns grupos, por uma série de articulação, de interesse, até mesmo de oportunidade, puderam imprimir mais ou menos as suas necessidades, os seus desejos no formato institucional dessas universidades em tela. Então, quando essas instituições elas chegam nesses espaços, que ela ouvem outras pessoas, e que essas pessoas que são ouvidas também dão espaço para que outras pessoas que, como eu disse, tradicionalmente também não participam de processos de criação e de implementação de políticas públicas, possam ser incorporadas a esse processo. Então, as universidades passaram a ter um tom regional muito mais do que o que elas apresentam em seus nomes. É como se elas dissessem, a partir do que elas colocam nos seus títulos, que elas estão ali não apenas porque estão naqueles espaços sediadas, mas também porque elas têm uma preocupação institucional em se conectar diariamente com os processos locais e regionais de desenvolvimento. Então, o que eu consegui identificar, e eu acho que fica como um grande aprendizado, é que, como inovações, a gente pode perceber que o território, e aí eu faço aqui, portanto, o que eu havia prometido no começo da fala, uma diferenciação entre o termo de região e território, porque território aqui aparece muito mais do que aquele aspecto geográfico ou espacial que comumente as pessoas associam.
mas também numa percepção mais ampliada de que envolveria forças ligadas a dinâmicas culturais, sociais, políticas, econômicas, ambientais e muitas outras dimensões que são muito próprias também da noção mais moderna de desenvolvimento, como a professora Maria Elisa vinha falando, né? Dessa perspectiva de se trazer uma nova cartela de discussão, debate e de ação para espaços que necessitam desse tipo de atividade. Então, por considerar o território como esse espaço que não é apenas geográfico e de forças muito importantes para a vida das pessoas, com esse grau de importância, então o próprio território passou a ser considerado ora como unidade de gestão, ora como unidade de análise. De gestão porque ele era percebido como local que iria abrigar essas instituições e que as instituições deveriam se modelar para fazerem parte daquele território de modo mais incorporado, digamos assim. E também como unidade de análise, porque era a observação, era de fato a análise que foi feita sobre esses territórios, sobre esses espaços, que deu origem a certos formatos institucionais muito interessantes dessas instituições. Então, isso só reforçou a aderência da perspectiva territorial dessas instituições, incluindo sempre aí um duplo eixo de atenção às potencialidades locais e de atendimento à demanda para dirimir-se as fragilidades também desses mesmos espaços, dos territórios. E a atuação das pessoas ligadas a esses territórios sede das novas instituições, de modo muito interessante, tem sido sentido logo, inclusive, depois do processo de criação dessas universidades. Então, a gente tem aí, portanto, um grupo de 4 universidades federais, que são chamadas de novíssimas, portanto, porque foram as últimas que foram criadas pelo REUNE entre 2011 e 2014. Eu estou colocando aqui um espaço mais ampliado, porque elas oficialmente nasceram em 2013, muito embora essas 4 que eu vou dizer quais são já já, dentre as 4, apenas uma foi criada, entre aspas, do zero, porque as outras 3 foram surgidas de processos de desmembramento de campi universitários que já existiam nesses locais, nesses mesmos territórios, mas que contém, de fato, traços muito significativos das regiões territórios em que elas estão instaladas, né? Então, isso faz parte muito de suas estruturas pedagógicas e administrativas. O que se percebe também que são instituições que vetorizam muito a ação estatal e empresarial rumo às demandas da universidade, numa tentativa de tentar manter conectada a realidade dos cursos sem se subjugar a atividade, de novo, do Estado e também da iniciativa empresarial e privada. E ainda o que se tem percebido como importante resultado é que, a partir do processo de constituição bastante sociocêntrico, né, multiatorial, dessas mesmas instituições, os seus programas e projetos de cultura, de extensão, de pesquisa e de ensino são orientados ao desenvolvimento regional e territorial. Então, o país criou a Universidade Federal do Cariri, a UFCA, no Ceará, criou a Universidade Federal do Sul da Bahia e a Federal do Oeste da Bahia, o FSB e o FOB, na Bahia, e a Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no Pará, com essa perspectiva altamente territorializada. Então, se olharmos só para o nome dessas 4 instituições, nós vamos perceber que aqui nós temos uma menção clara aos territórios em que elas estão instaladas, e não o que tradicionalmente acontece aqui no Brasil com as universidades federais, que é incluir a cidade, ou até mesmo o estado em que elas estão localizadas, por exemplo. Aqui no Ceará, a gente tem a Universidade Federal do Ceará, então faz menção ao estado inteiro. Em Minas Gerais, a gente tem a Federal de Minas Gerais, mas também temos as federais que são localizadas em cada cidade, a Federal de Ouro Preto, muito embora saibamos que são instituições que são multicampi, ou seja, tem campos não só em Ouro Preto, mas também em Mariana e em outras cidades. Mas a Federal de São João del Rei, a Federal de Lavras, a Federal de Viçosa, e assim sucessivamente. No caso destas 4 novíssimas, elas não só incorporaram os territórios no seu ponto mais central, né, do título, mas também querem expressar com isso que elas têm uma relação muito estreita com esses mesmos espaços. E para falar de uma delas, eu trouxe aqui algumas importantes constatações que são muito, muito interessantes, se a gente olhar, por exemplo, o caso da UFCA. Nesta, o que a gente pode perceber é que essa interconexão
que houve com o território do ponto de vista institucional, pedagógico e administrativo. Institucional, quando a gente considera que a universidade olha e cuida de questões específicas do Cariri, como a cultura, né, que é um traço muito forte que foi identificado nos GTs, nos grupos de trabalho que criaram a instituição, né, a partir do desmembramento do campus da UFC no Cariri, e também que se revela no formato dos auxílios e das políticas estudantis que nós temos hoje aqui na instituição em vigência. Do ponto de vista pedagógico, também a gente tem aí, isso é interessante falar aqui, os PPCs dos cursos, especialmente de graduação, têm se justificado cada vez mais a partir do próprio território do Cariri cearense, e isso tem sido percebido como uma gradação ao longo do tempo. Por quê? Se fizermos uma comparação muito simples e superficial do texto dos projetos pedagógicos dos cursos, dos primeiros até os últimos, então a gente vai ver que nessa passagem de campus da UFC até o UFCA, é mais recorrente que cada curso se justifique em termos territoriais em relação aos novos do que aos mais antigos. Ou seja, a questão territorial ou regional é muito mais aparente nos cursos novos, após a criação da UFCA, do que nos cursos mais antigos, que são os cursos anteriores a ela. Então, isso se projeta também como uma importante questão pedagógica dessas instituições. E isso vale também para os projetos e programas de extensão, pesquisa, cultura e ensino. E, por fim, eu vou ressaltar aqui só um ponto, porque eu sei que já estou bem perto de estourar o meu tempo, que a gente tem também uma perspectiva muito interessante, que é a criação de uma pró-reitoria exclusiva para a cultura, que é a nossa Procult, Pró-Reitoria de Cultura, que foi demandada pelos GTs que criaram a UFCA, como uma observância ao traço cultural muito forte que é próprio aqui do Cariri cearense. Então, esse respeito a essa condição da dimensão cultural aqui do território foi muito considerada e respeitada ao ponto de termos aqui uma pró-reitoria exclusiva para a cultura. Eu faço sempre essa nota de rodapé, que aqui no Brasil a gente só tem 2 universidades federais que têm uma pró-reitoria exclusiva para a cultura. Somos nós, o UFCA, e, se não me engano, a Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Somos as únicas. O restante das universidades federais, a cultura é uma dimensão das pró-reitorias de extensão, geralmente. Bom, então, finalmente, como é que isso se insere na agenda internacional? E eu trago 3 pontos aqui para pensarmos, até mesmo como a título de provocação. Em primeiro lugar, essas novíssimas, elas já nasceram internacionais por conta das diretrizes do REUNO, que demandaram que essas instituições elas se habilitassem a ter projetos e convênios internacionais, já de antemão, que elas, à medida do possível, oportunizassem mobilidade acadêmica e bolsas PEC-G, por exemplo, que são bolsas que são destinadas a alunos de graduação estrangeiros para cursarem cursos aqui nas universidades. Inclusive, aqui na UFCA, nós temos também alguns alunos que têm a origem em certos países africanos, como Cabo Verde, se não me engano, Angola, se eu estiver enganado, mas acho que Cabo Verde, sim, que também aqui inseridos na nossa instituição. Elas também se colocam como agentes de indução, desenvolvimento nessa via de baixo para cima, pelo que a professora Maria Elisa falou antes nesse viés do princípio da localization, né? De entender no território, nesse espaço que recebe a instituição, as oportunidades e as demandas para fazer o desenho pedagógico, político, institucional dessas mesmas instituições. E se isso, por exemplo, é uma demanda que a gente vê tangenciando os ODS, eu consigo dizer que percebo claramente, então, nesses muitas questões aqui, uma forma de interconectar essa visão muito difusa dos próprios objetivos com essas oportunidades regionais ou territoriais. Então, é com isso que eu consigo afirmar que essas experiências, né, que a gente tem enquanto as universidades é que podem dizer, olha, os ODS não são apenas algo utópico ou uma recomendação que existe apenas para ficarem no plano etéreo. Não. São, pelo menos, algumas diretrizes que podem apontar, né, podem nortear o trabalho humano, em especial em atividades tão importantes como as organizações e as instituições que a sociedade humana já conseguiu desenvolver muito bem, né? Então, a experiência das novíssimas se coloca como uma chance de a gente, digamos assim, materializar os ODS e dizer assim, dá certo fazer. Contudo, a gente não nega, e eu nunca farei isso,
que essas instituições também têm problemas e desafios que se colocam à frente delas, né? Não é porque elas foram criadas do ponto de vista super regionalizado que elas vão dizer assim, estamos livres de todo e qualquer problema. Não. Enfrentamos muitos problemas, como muitas instituições públicas aqui no Brasil enfrentam, e que tampouco, eu, particular, nunca coloco essas instituições também num pedestal de santidade, né? Porque, para além de tudo, as organizações são feitas fundamentalmente de pessoas, e sabemos que pessoas são seres falíveis, são seres que erram. Então, o que a gente percebe é que, mesmo a gente já partindo de uma perspectiva, eu vou dizer assim, mais dinâmica, como a territorialização e a contextualização da educação, a gente também erra em certas decisões que tomamos, mas a gente aprende com elas. A questão, para arrematar, é que, de qualquer sorte, se essas instituições foram criadas da forma como foram imaginadas, então a gente já pode dizer, indubitavelmente, que elas são apostas bem-sucedidas. É o ponto-chave central. Deu certo criar essas instituições do modo como elas foram pensadas. O que a gente vai precisar agora é perceber nelas como é que a gente pode inspirar outras ações de desenvolvimento, né? Aprender com o que deu certo, e eu posso dizer também, talvez, com o que não deu certo, para pensarmos como continuar colocando aquelas diretrizes muito difusas dos ODS para serem materializadas, e com isso, quem sabe, ajudar e contribuir para o desenvolvimento da vida das pessoas. Eu quero dizer aqui que fico sempre muito feliz em poder falar um pouco sobre isso que eu gosto bastante de estudar, e vou dizer que fico mais feliz ainda em poder dividir essa mesa com duas pessoas que eu gosto demais, bastante, que são a Maria Elisa e o João Martins. Mas eu sei que eu já falei demais, João, e peço desculpas porque aqui talvez eu já tenha engolido um pouco do teu tempo. Vamos ficar com alguns minutinhos para o final. Vou adorar se a gente puder também receber algumas perguntas de vocês, e a gente vai fazer um fechamento para conectarmos as nossas falas ao final. Muito obrigado, gente. E, professor João Martins, a fala está contigo. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade da fala, né? Quero aqui agradecer o convite da professora Maria Elisa e do professor Ives, que já tenho alguma caminhada trabalhando junto aí entre aqui a Universidade de Lisboa, principalmente o ISCP, e a UFCA, e nesse painel ter a oportunidade de contribuir. Achei interessante quando a professora Maria Elisa dividiu as ordens das apresentações, porque agora eu acho que eu vou ter a oportunidade de costurar, né, todas essas falas, trazendo um pouco, como eu vou mostrar aqui, já compartilho a minha tela com todos, vou trazer uma questão da governança especificamente, vou falar da governança global, vou falar especificamente aí do ODS 17, né, que costura também todas essas questões que os dois professores aqui, quem está na audiência, percebeu que eles trouxeram, para que a gente possa ter um entendimento também prático e teórico nessas nossas questões que a gente até agora estamos debatendo. Mas antes também de compartilhar aqui a tela, a audiência, obrigado por estarem aqui todos nessa nossa sala virtual, e eu também queria aqui fazer o registro do meu irmão, professor, amigo, professor Jeová Torres, que nos assiste também aqui já nessa hora avançada de 22h30 aqui em Poitiers, né? Então, eu vou aqui compartilhar a tela, né? E vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Estão a perceber? Estão todos vendo? Sim, professor, só não Sim, está estamos. ainda. Não entrou? Em tela cheia, não. Então, só um minuto. Agora sim? Sim. Então, deixa eu só fazer uma questão aqui, né? E essa... deixa eu voltar aqui, para que a gente possa só tirar esse... agora vai. Um instante. Pronto. Bom, o que nós nos propomos a fazer aqui
é fazer uma discussão e também dizer um pouco da nossa experiência que a gente vem estudando aí há uns 5 anos, 6 anos, e que isso também é muito fruto das parcerias entre a UFCA e a Universidade de Lisboa em projetos internacionais que colocam essas duas universidades e os seus centros de pesquisa, laboratórios de pesquisa, no caso, o LIEGS, e no caso da Universidade de Lisboa, o CAP, em evidência para entender comparativamente como as regiões e áreas metropolitanas nos 2 países, elas contribuem, de certa maneira, para o desenvolvimento sustentável desses territórios onde essas institucionalidades estão aí compostas, né? E essas institucionalidades, elas são 3, inicialmente, que a gente vai focar aqui na nossa fala. A região metropolitana do Cariri, a região metropolitana de Fortaleza, no caso do Brasil, e a área metropolitana de Lisboa. Percebam, digamos assim, o desafio, aí é o primeiro desafio, que é analisar 3 regiões como essas, né, que podem parecer contrastantes, mas que a análise recai num único objeto, que é exatamente essa questão da governança metropolitana. No caso específico aqui, a gente vai fazer primeiramente, como eu tinha falado antes aí, que eu quero fazer uma contextualização desta temática. E aí eu ajudo a audiência que está aqui nos vendo desde as 4h15, fazer essa ponte entre a fala da professora Maria Elisa e também a fala do professor Ives, e como isso impacta nessa questão da governança e dessa agenda dos ODS 2030. Então, eu trago aqui, basicamente, 2 conceitos, né, sobre essa governança global, que ela nada mais, ou nada menos, ou na medida, ela traz elementos que o professor Ives e que a professora Maria Elisa traz, né, que é o quê? Esta governança é fruto, né, de uma cooperação entre países, entre organizações públicas, entre ONGs e entre governos que se aliaram nessa agenda para promover um desenvolvimento sustentável. A professora Maria Elisa falou muito da cooperação, principalmente focando na cooperação norte-sul, e temos também, aqui eu quero acrescentar na minha fala, em acréscimo e em reforço que a professora Maria Elisa falou, dessa cooperação sul-sul, onde o Brasil é um dos atores mais importantes nessa cooperação sul-sul, devido à sua condição econômica, devido à pujança da sua sociedade civil, devido a toda esta questão das universidades brasileiras na pesquisa e na extensão, e também para reforçar no ensino, e essa cooperação sul-sul do Brasil, necessariamente ou principalmente com os países africanos, ela é muito forte, ela é muito incentivada, ela é uma referência para todos esses organismos multilaterais e bilaterais que a professora Maria Elisa trouxe para a gente aqui no início da sua fala. É motivo de orgulho para nós brasileiros termos essa perspectiva. De 2018 para cá, nós estamos perdendo um pouco de relevância, um pouco de holofotes em cima dessa cooperação sul-sul, mas ela se mantém pelo percurso histórico que essa cooperação tem, principalmente no início dos anos 2000. Eu vou ser justo. Aí dos anos 90 até praticamente agora os anos 2018.
Então, essa é a governança global, né? Onde essa estrutura, né, ela não é suficientemente rígida, de regulação global. O que quer dizer isso? É que todos esses mecanismos, todas essas normativas, todas essas decisões que esses organismos multilaterais eles decidem, pactuam e distribuem em termos de agenda para todo o mundo fazer a sua parte, contribuindo para a meta final global, ela não é impositiva. Essas normas, ela é apenas indicativa. E os países membros, os países aderentes, aqueles países que estão participando dessa jornada para os objetivos da Agenda 2030, eles participam a partir dos seus objetivos nacionais para um objetivo global. Então, participam ONG, participam principalmente empresas, participam movimentos sociais, participam empresas de mercado capital global e todos eles. Eu tenho a felicidade aqui de ter um lugar de fala nessa temática e nessa contextualização. Eu, dos anos 2003 a 2015, eu tive o prazer de ser coordenador de uma dessas ONGs mundiais, a quinta ONG mundial na época, que é a CARE Internacional Brasil, que fazia essa cooperação norte-sul aqui no Brasil. Eu tive o prazer e a honra de ser coordenador de um programa localizado no estado do Piauí, que atendia o Ceará, o Piauí e o Maranhão, e depois eu fui para uma posição mais nacional, onde a gente atendia, em parceria com as empresas públicas e privadas, muito essa questão do combate à pobreza, exclusão social e educação. Essa era a nossa, digamos assim, o nosso tripé da pegada nessa questão da cooperação Norte-Sul. Reforçando o que nós já temos dito, essa Agenda 2030 ela foi elaborada em 2015 e o seu grande objetivo como já falamos, a questão do desenvolvimento sustentável e inclusivo. E aqui também pegando as falas da professora Maria Elisa e também do professor Ives, o grande salto, né? O grande salto que os ODS dão em relação aos ODMs é esse alargamento da participação e da decisão, consequentemente, em instituições de governança de vários países ou de um maior número de países do que aqueles que definiram as metas, objetivos, ações dos ODMs lá atrás. Os ODS, e aí parece-me, né, segundo o autor aí citado, ele fala, né, ele se tornou mais legítima, deu mais legitimidade à Agenda 2030 por essa participação, por esse envolvimento, por esse envolvimento maior dessas nações que aportam as suas ideias e os seus resultados para essa meta global. Feito isso, feito esse contexto, feito essa introdução da questão da governança global, a sua perspectiva enquanto meta de desenvolvimento e essa perspectiva de nós brasileiros, nós no mundo, em Portugal, ou seja, onde você estiver, a audiência que pode estar em qualquer lugar, a gente fazer essa contribuição para que essas metas possam ser todas cumpridas. E eu quero focar, né, eu irei focar na meta 17, que a meta 17 versa essencialmente sobre as parcerias multissetoriais, que é o que nós estamos falando aqui desde o início dessa nossa palestra com os professores Ives e com a professora Maria Luísa. Então, essa parceria 17, né, que é a parceria pela qual esses meios vão ser implementado, eles têm dois, digamos assim, tem duas ações importantes para que isto ocorra, né?
A primeira, que é a 17.16, é reforçar essa parceria global para esse desenvolvimento, né? Que onde se mobilize conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, né? Para que todos os outros objetivos possam ser atingidos. E aí entra a questão da UFCA, como o professor Ives muito bem colocou em sua fala, nessa questão da localização, aí também fazendo um link com a fala da professora Maria Luísa, e também dessa localização estar no interior de um estado do Nordeste do Brasil, onde, a partir do conhecimento gerado por essa universidade, o corpo dessa universidade, tanto docente como discente, espraiar para o seu entorno e, a partir desse entorno, espraiar para o Nordeste inteiro, espraiar para o Brasil e, como o professor Ives também muito bem reforça, essa questão das parcerias internacional, compartilhando conhecimento, a sua expertise de desenvolvimento territorial e também a sua expertise enquanto desenvolvimento de cidades, olhando para essas cidades, olhando para esses aglomerados urbanos, principalmente na região do Cariri, na região metropolitana do Cariri, nessas questões dos seus planos diretores, nos envolvimentos da sociedade civil, na discussão, deliberação, do que é este tecido urbano e como é que ele se comporta a partir das mobilidades, das áreas de lazer, da questão da saúde e da questão da educação. Nós, aí, na UFCA, capitaneado também pelo LIEGS e pelo LACID, nós temos uma parceria muito importante que em vez de ser um ativo e um desafio ao mesmo tempo, que é, na região metropolitana do Cariri, uma parceria com a Prefeitura de Juazeiro, que podemos considerar a metrópole dessa região, e que, a partir dessa parceria com a Prefeitura, tem vários estudos, tem várias ações que estão sendo feitas para a melhora tanto do serviço público enquanto servidor de serviço de qualidade para aquela população, como também a população, os cidadãos que moram nessa região, enquanto interlocutor privilegiado que auxiliam, que planejam, que em determinados momentos decidem também o que fazer nesse território e especificamente nessa cidade chamada Juazeiro do Norte. E a outra ação dentro desse objetivo 17 é essa 17.7, que é incentivar e promover as parcerias público-privadas, né, com a sociedade civil de forma eficaz a partir das experiências e estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias. Nesse sentido, eu já antecipei, pela minha fala anterior, já disse o que está fazendo com a Prefeitura de Juazeiro. Fizemos também, em relação a isso, uma parceria muito interessante com o MDR, onde, a partir dessa parceria com o MDR, foi possível não só focar em uma cidade, mas nas 9 cidades que compõem essa região metropolitana, e entender como essas parcerias público-privada, essas parcerias apenas públicas entre consórcios, entre associações que acontecem nessa região, como também perceber como a sociedade civil se vê diante desse grande desafio que é a sua participação nesses espaços institucionalizados ou não, e a partir de como ela, sendo um ator também principal nessas questões, ela tem poder na decisão.
Isso é um grande desafio e também um ativo muito importante que tem gerado, já gerou relatórios, e agora nós estamos na fase também de fazer alguns textos, alguns artigos para fazer a sua publicação para falarmos um pouco de quais são os seus resultados. Dito isso, eu vou agora, aprofundando mais a minha fala, entregar para vocês o meu olhar analítico, né? De onde eu parto toda a minha análise na AML, na região metropolitana do Cariri e na região metropolitana de Fortaleza, que é o tema que eu tenho estudado durante todos esses anos do meu doutorado e também da minha parte mais profissional, né? Que é a questão da governança metropolitana. E, de início, queria delimitar, né? Porque Rhodes fala muito que, antes de falar, ou ao falarmos de governança, temos que dar um adjetivo a ela, né? Governança, governança familiar, governança empresarial, governança territorial, governança de cidade, gestão ou governança metropolitana. Então, nós queremos aqui fechar e nos ter como objetivo esse olhar analítico sobre a governança metropolitana. E, nesse sentido, a gente quer, não, e como já o nome do título já diz, nós não queremos nos deter aqui na análise normativa, né? Muito vinda do Banco Mundial, muito vinda de alguns autores brasileiros também, como Marcos Teixeira, que olham para essa governança de uma forma muito da boa governança, o accountability, a eficiência do gasto público e tudo isso. Não quero dizer que isso seja menos importante, pelo contrário, é importante também. Mas, para fins de olhar analítico, eu não quero me ligar muito a ela e olhar mais para essa questão de uma perspectiva sociopolítica. E o que é essa perspectiva sociopolítica, né? Ou uma perspectiva interativa? Kohlmann chama sociopolítica, Freire chama interativa, Toff também chama interativa. E essa condição, e esse olhar analítico sociopolítico, ele se foca, ele se centra nas interações entre esses atores em forma de governança. E a principal pegada dessa análise é governar essas interações. Como é que se dão essas interações? Como é que a sociedade civil interage com os atores do mercado? Como é que os atores do mercado interagem com a sociedade civil e, ao mesmo tempo, com os atores institucionais aí do Estado, do governo e tudo? E como é que esses três atores, ou dois atores, começam a fazer ações para esse território específico chamado metropolitano, para que possam fazer frente a esses desafios das metas do milênio em termos de educação, em termos de meio ambiente, em termos de igualdade de gênero, ou seja, alguns apenas aqui que eu cito entre esses 17. E o interessante é que essas interações, né, e essa coordenação das gestões executivas, Fransoni e Oshiro falam muito interessante que o que a gente realmente governa por meio dessas interações nada mais são do que as funções políticas de interesse comum. E o que são essas funções políticas de interesse comum? São aquelas funções relacionadas ao saneamento, ao meio ambiente, à educação, ao ordenamento do território, o transporte urbano, a saúde e as demais funções públicas que tanto a IR no Brasil como CAR em Portugal
a gente tem essa visão de setor público, né? E isso através dessas interações, através dessa governança dessas funções públicas, isso tem que ser feito, ou na maior parte, tanto no Brasil como na questão aqui em Portugal, ela é feita através de redes interorganizacionais, né? Que aí os dois autores aí trazem de uma forma específica, né? Que essas redes são feitas ou são construídas, né? Por esses atores públicos e privados. Quando eu falo privado, eu coloco também a sociedade civil no meio, para que essas funções públicas possam ser melhor acessadas e possam ser melhor governadas por todos e possam oferecer esse serviço de qualidade para esse território chamado região metropolitana. Feito essa introdução, esse aspecto delimitador do que nós estamos vendo e de como nós estamos encarando esse desafio das parcerias e meios de implantação desse ODS através da governança metropolitana, a gente continua também fazendo isso, e aí esse olhar ele vai muito para a questão dos desafios mesmo, que e o Gaspar, que está aí citado, fala muito bem que esses ambientes da metrópole, né, ou esse ambiente metropolitano, ele é um ativo estratégico, né? Aí, voltando também, fazendo o link para a fala de Ives e a fala de Maria Elisa, é a questão da localização. Essas cidades, essas metrópoles, esses territórios metropolitanos estão numa localização que os permite ser um ativo econômico global, onde há muito fluxo de pessoas e de organizações para esse território, a fim de se aproveitar dessas condições sociais e econômicas, mas necessária também para se beneficiar da sua questão de localização para se conectar com o restante das cidades globais e fazer o seu desenvolvimento econômico e sustentável. A outra questão também de desafio que a gente encara quando a gente estuda tanto a área metropolitana de Lisboa, região metropolitana do Cariri e a região metropolitana de Fortaleza, é um ambiente, não posso ser mais enfático, a questão da fragmentação desses atores, e aí entenda esses atores como corporativos, entidades governamentais, neste território, para planejar, para executar e para monitorar essas ações de políticas públicas que possam beneficiar de forma sustentável, econômica e socialmente e ambientalmente, toda essa população, né? Então, essas ações que esses atores têm esse grande desafio e essas áreas e a governança metropolitana ainda não digamos assim, ainda não está no ponto ótimo de fazer essas questões de concertação social entre esses atores, é um dos grandes desafios. E, para mim, o grande desafio, tanto da cooperação global como da cooperação metropolitana, eu posso afirmar isso, como também já vários estudos dizem isso, é a questão da legitimidade de quem governa esses espaços. Não quer dizer que essas pessoas que estão nessas instituições de governança não são legítimas, né? Não quero dizer isso. A questão aqui é a questão da representatividade
numa democracia liberal como a nossa, essa questão da representatividade está muito ligada ao voto, né? E esses atores que estão nessas governanças, apesar que, no caso da governança metropolitana, prefeitos participam, ou autarcas participam dessa autoridade metropolitana, mas eles não foram votados para esse território enquanto autoridade, né, mais alargada de um território maior para além daquele município que aquele autarca ou aquele prefeito foi votado. Então, esse também é um dos grandes desafios que a gente enfrenta, e isso tem um reflexo em algumas áreas, por exemplo, a área econômica. Quando o investidor vai fazer um investimento em um município ou em outro município, ele tem que ir em cada município ou em cada órgão de planejamento ou financeiro ou o órgão ou o prefeito, mas para dialogar um por um para poder fazer as suas atividades econômicas e fazer os seus aportes. A sociedade civil ela é mais fluídica, né? Ela tem mais laços, entre membros da sociedade civil, e essa mobilidade da decisão e essa mobilidade entre os municípios, ela se demonstra um pouco mais efetiva e até, digamos, podemos dizer assim, com medo de errar, um pouco até mais fácil, mais fácil, mas sem deixar de ser também tão complexa como as outras aportes, como as outras atividades. E eu encerro essa minha fala, espero que tenha contribuído aí com as falas dos nossos colegas, professor Ives e a professora Maria Elisa, deixando aqui para vocês essa referência bibliográfica que foi aonde eu fui buscar os autores para poder fazer essa apresentação. Muitíssimo obrigado e estamos aqui para qualquer dúvida. Professor, muito obrigada por sua apresentação, realmente ótimas contribuições, já printei as referências, mas antes de começar a falar, gente, eu vou convidar todos que cliquem no link que a nossa monitora compartilhou no chat, porque a gente precisa liberar a sala para uma outra apresentação que vai acontecer em seguida, e a gente vai fazer o debate desse painel lá no lounge. Esse lounge a gente acessa pelo link que foi compartilhado por nossa monitora. Todos conseguem acessar esse link? Então, vamos migrando para lá. Caso tenha duas salas, em geral tem duas salas, vamos optar pela cafeteria, tá bom? Tem biblioteca, cafeteria, em geral tem mais de uma sala. Caso apareçam novamente várias salas, podemos ir pela... Vou passar aqui, Tati. Vamos para a cafeteria. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo, em especial aqui a Maria Elisa, João Martins. Trabalhar com vocês, para além de sermos amigos, é uma coisa muito boa. E que bom ver Tati também aqui na sala. Obrigado, Tati, por ter vindo aqui prestigiar o painel. Obrigado mesmo. Saudades, inclusive. Muito bom você, Tati. Vamos para o lounge, então, certo? Lounge e cafeteria, não é isso, professora Elisa? Cafeteria, por favor. Até já já, pessoal. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Vamos lá, Tati, tomar um cafezinho.